Boa tarde, Rádio Barreirinha. Estamos aqui da Cooperativa Conexão Novo Mundo. E como você já sabe, todas as segundas-feiras, às 13 horas da tarde, no horário do Brasil, dependendo de onde você está na Europa, tá? Daí dá uma olhadinha qual que é o seu fuso horário, 717, 718, enfim. Nós estamos aqui para trazer para vocês o programa Conexão, que traz novidades. Como sempre, nós temos aqui palestrantes que vão trazer temas diferenciados. Você já sabe que a gente não combina e sai um bate-papo muito gostoso. Hoje nós temos a estreia de um palestrante que acabou de entrar na nossa cooperativa e já veio aqui logo de cara começar aqui conosco. Quero dizer para vocês o seguinte: qualquer dúvida que vocês quiserem, participar, fazer pergunta, dar sugestão, sugerir temas, tem um número novo. Anota aí. Mais 55, vocês sabem que nós estamos no Brasil, então tem a questão internacional, 11 9 1347 6713. A gente volta a ter 12 corredores. Tem algum áudio dos nossos âncoras de hoje que está aberto, eu estava ouvindo uma conversa aí atrás. Bom, bora lá começar esse programa maravilhoso? Vou repetir de novo o número, porque na semana passada eu falei e depois recebi um recado. Não consegui anotar o número. Bora lá? Mais 55 11 9 1347 6713. É uma televisão que está aí por trás, gente. Estou ouvindo alguma coisa de Fórmula 1. Então, bora lá? Vou pedir para vocês se apresentarem. Vou começar pelo Aníbal. Aníbal Teixeira, seja muito bem-vindo aqui para o nosso programa de hoje. Olá, tá todo mundo aí? Querido ouvinte, nosso parceiro de todas as vezes, estava morrendo de saudades aí de passar aí para o mundo inteiro da língua portuguesa o nosso bate-papo. Saudades da Zuleika e de todas as pessoas que fazem a diferença do programa, que é você, querido ouvinte. Tamo aí, bora lá. Também estava com saudade, Sarinho. Faz tempo que a gente não faz um programa juntos e hoje está aqui para acabar com essa saudade e ficar aqui mais tempo pertinho. Vou pedir agora... Muito bom. Vou pedir agora para o Jaume, que também já é nosso companheiro de vários programas, para poder dar suas boas-vindas. Opa, boa tarde, ouvinte, boa tarde, Zuleika, boa tarde, Aníbal, boa tarde, Celso. Olha, eu não sei nem do que a gente vai falar, mas eu sei que eu topei entrar na montanha-russa e vamos lá. Vamos fazer esse looping aí que vai ser muito legal. Acho que a gente vai discutir temas muito importantes, né? Muito legal isso. Obrigada, Jaume. E agora o nosso estreante da vez, Celso Estrela. Bora lá? Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui no Brasil, boa tarde, né? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa excelente companhia e ter a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente aprendeu durante a vida profissional, a vida pessoal, e possivelmente, né, desejando que isso ajude muita gente a se desenvolver, a crescer, a ser mais feliz. Muito bom, vocês já viram que o programa de hoje vai ser sensacional, porque cada um fala de um tema. Eu vou pedir para cada um falar do seu tema. Assim, só para dar um spoiler, qual que é o tema que vocês falem, não o nome da palestra que vocês fazem, pequenininho, tá? Aí a gente entra no tema de hoje, tá? Só para depois o ouvinte entender o que a gente está fazendo aqui. Aníbal, sobre o que você fala? Eu falo de atendimento a clientes, né? Porque de formação eu sou economista e muitas vezes eu trabalhando essa área de gestão das finanças, eu entendi que vai de encontro o atendimento a cliente, a importância que é você, para poder precificar, para poder vender, você precisa levar em conta o atendimento a cliente. Bora lá, Jaume? Liderança e análise de desempenho, analista de desempenho. Ok? Ok. Celso? Bom, esses dois assuntos que os colegas falaram são de grande interesse da minha parte e estou pronto para fazer parcerias com vocês e com outras pessoas. Mas hoje eu quero dedicar a falar sobre o Kaizen, falar sobre criatividade, solução de problemas, tá?
Kaizen, só fechando, Kaizen é inovação sem custo. Muito bem. Considerando todos esses temas, tá? E o que eu pensei para a gente identificar hoje? Nos 3 temas, nas 3 propostas que nós temos aqui, os 3 palestrantes que nós temos, existe um ponto em comum nisso, que é uma tal de escutativa. Já ouviram falar? Quando a gente pega nos 3 temas que tem, hoje muita gente fala sobre isso, que a gente, em qualquer área, tá? Seja na saúde mental, seja na saúde física, seja nas empresas, seja de pessoas para pessoas, nos relacionamentos, tudo envolve esse tema que tem sido tão forte no nosso dia a dia. Eu gostaria muito de a gente abrir um bate-papo, se vocês toparem, sobre esse tema. O que a escutativa tem a ver com o que vocês falam? Se tem um relacionando ou não cada um? E aí, gente, dinâmica, não vou colocar nada. Ah, se todo mundo quiser falar junto, eu já vou colocar regra. Levanta a mão antes de falar. Mas, se não, a gente pode fazer aquele bate-papo gostoso, de um entra, outro começa, outro fala. A gente falar sobre isso. Topa? Opa! Gostaram? Ninguém cumpriu na barriga, que não sabia o que era. Quem quer começar? Posso começar. Deixar o estudante começar é bom. Posso começar, Não, eu gosto de viver perigosamente. Veja, tanto em atendimento ao cliente, como principalmente em liderança, quando a gente pensa em equipes internas, né? E mesmo no mercado, a gente tem que ter uma comunicação muito boa, e a parte mais importante da comunicação é a escuta. Realmente é você saber ouvir, né? Entender o que a outra parte está falando, quais são os interesses, as dores, tá? E o que tem a ver com criatividade? Bom, eu sempre uso essa expressão aqui quando eu dou um treinamento de Kaizen, de criatividade, CCQ, né, solução de problemas. Gente, por que as pessoas são tão travadas em criatividade? Quando eu faço uma palestra, um treinamento, eu pergunto, quem se considera criativo aqui? Nem 10% das pessoas levantam a mão. Tá? E aí eu começo a analisar junto com eles, né? O porquê que isso acontece. Então, eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a Zuleika propôs, porque as pessoas são bloqueadas na sua criatividade porque não são escutadas. Não existe escuta ativa. Isso começa desde a infância. Quando a criança, que é inocente, que não tem parâmetros, né? Ela vai, solta as suas ideias, né? Vive no mundo faz de conta, né? E vai falando, e os adultos bloqueiam. Ah, isso é conversa de adulto, menino, né? Menina, vai brincar com as bonecas, né? E isso continua. Eu lembro de estagiários, né? Que falam alguma coisa, estão trazendo alguma informação, ou tem... Não, peraí, cara, você está aqui para aprender, né? O que é isso, tá? Então, não existe essa escuta ativa que favoreça o desenvolvimento da criatividade. As pessoas ficam bloqueadas. É isso que eu podia falar para começar a encrenca aqui. Bora, Jaume. Me ouvem? Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? A Aníbal não está me ouvindo. Agora tu. Ah, então pode ir você, vai lá. Não, vai lá, Jaume. Então, pode ir, você pegou e maravilha, dá continuidade. Toda vez que fala em escuta ativa, eu falo assim, cara, que coisa difícil, né? Porque a gente tem uma quantidade de vozezinhas aqui na nossa cabeça, tá? Que o cara fala assim, alguma coisa, a gente fala, mas ele está errado, ele não está certo. Isso aqui tem outra, eu penso nessa coisa de uma forma diferente. Tá? E toda vez que eu faço isso, eu deixei de escutar. Existe uma regra que eu gosto muito de pensar, né? É que a gente pensa muito mais rápido do que fala.
Então, enquanto você fala, eu penso 4 coisas, 5 coisas, 6 coisas diferentes. Então, assim, como é que eu vou conseguir ouvir, né, se eu estou pensando, se eu estou concentrado naquilo que eu sei muito bem o que é, naquilo que é o meu interesse, naquilo que é a minha crença. Então, assim, toda vez que eu penso na escutativa, eu penso dessa dificuldade que as pessoas têm e, ao mesmo tempo, eu penso o quanto isso é importante, né? Porque quando eu não consigo ouvir o outro, seja na liderança, seja na criatividade, seja em que circunstância for, eu vou ter problemas. Porque os interesses, as crenças, as histórias, as experiências são muito diferentes. E só tem um jeito de a gente equalizar isso. Parar para ouvir. Deixar de falar. É bacana a colocação de vocês dois, porque realmente a escutativa, independente do momento que você está na hierarquia toda, é o que eu sempre falo, né? A escutativa é muito diferente da ouvidativa, porque ouvir por ouvir é muito simples. Agora, quando você escuta, quando você tem empatia com aquela situação, quando você respeita o que a pessoa está falando e procura engajar aquilo dentro de um momento vivido, de um projeto, dentro de simplesmente fazer uma meta ser conquistada. Então, eu acho que, assim, hoje, mais do que nunca, você inserir o grupo no falar, no dar a sua opinião, né? Porque, às vezes, a pessoa tem boas ideias e não tem a oportunidade de, às vezes, arrancar dela, porque às vezes tem um monte de coisas envolvidas, a própria hierarquia, a própria timidez. Então, quando você fala para a pessoa, não, puxa dela, o que você acha a respeito disso? Dá sua opinião, o que você faria no meu lugar? Além de você construir uma liderança, acho que ampla, você agrega ao time força, porque todos se sentem incluídos no quesito de dar as suas opiniões. E pegando carona no que o Celso falou da criatividade, nós entendemos, ou eu, pelo menos, acredito que hoje o mundo não força a gente a ser criativo. Essa geração está vindo muito com a facilidade na palma da mão. Porque a gente, desde pequeno, a gente era obrigado a ser criativo, para fazer uma brincadeira acontecer, para ter um brinquedo de uma lata de óleo, ou de um carretel, ou até de um rolemã, construir o nosso carrinho de rolemã e competir com o do lado. Então, eu acho que é isso que essa geração talvez está se deixando levar muito, e agora muito mais com a IA. Nós estamos hoje muito mais acomodados, vamos dizer assim, para exercer a criatividade. Muito bom. Posso dar continuidade? Legal, muito legal. Ó, só para pegar carona no que o Aníbal falou logo de cara, né? Aí eu digo para o pessoal, né? Quem é a pessoa mais criativa que você conheceu? Né? Pensa um pouco, reflete. Aí eu falo, bom, a minha pessoa mais criativa era a minha mãe. Porque para fazer comida para a gente não era fácil, não. Tirar a água de pedra, né? E com muito amor. E engatando o amor, o Aníbal deve conhecer bem, né? O Og Mandino, né? O maior vendedor do mundo. O Jaume também, né? Então, lá num dos papiros, né, que ele está falando, como é que ele vai vender, não vai vender, ao dialogar com o cliente, ele tem que ter na mente, assim, eu amo você. Eu amo você. Então, quando a gente ama, a gente escuta. Não é? Como é que sei lá, lembra do tempo da namorada, do namorado, né, Zuleika? Que a gente ficava embevecido assim, absorto em ouvir, né? Aquelas palavras que falavam eram doces na vida da gente. E, para fechar, uma das técnicas mais difundidas de criatividade, né, é o brainstorming. Tá? E o brainstorming, só para quem ainda não conhece, porque ainda tem quem não conheça, infelizmente, é a tal da tempestade de ideias. Né? Em Minas, lá é toró de parpite. Tá? Então, é assim, o brainstorming, ele tem que ser corrido. Uma pessoa fala, outra fala, outra fala, outra fala, sem censura, sem comentários. Tá?
Porque naquele momento, né, nós estamos gerando ideias. Pode ser a ideia mais louca do mundo, não tem problema. Porque às vezes uma ideia louca consegue destampar na outra pessoa uma ideia boa, né? Abre. Então, tem que ouvir. Então, no brainstorming, é fundamental praticar essa escutativa, tá? É isso aí. E o legal Pessoal, dessa escutativa... Oi, desculpa, Azul, pode ir. Fala que depois eu entro. Eu tenho uma pergunta aqui, Tá. Pode falar. Depois eu E o entro. legal dessa escutativa é vir engajada com o respeito, né? Quando você, Celso, coloca que assim, não importa o quanto a pessoa sonhou, meteu... Aqui no Brasil a gente fala muito do negócio da maionese, né? Viajou na maionese. E você também tem que dar a liberdade do outro ter a permissividade de viajar na maionese. Sim. Porque se já existe uma risadinha, uma cotovelada, uma cutucada no outro, olha o que esse tonto está falando, parece que não, mas quebra. Então, a gente vai de encontro àquilo que o Celso mesmo colocou e o Jaume também completou, que é o respeito. Você permitir a pessoa se sentir realmente acolhida nesse quesito. Eu posso falar a bobagem que for, que os meus amigos vão aceitar e não concordar. Vai aceitar para ser colocado em cima de uma mesa e dali sim partir para o, poxa, vamos seguir esse caminho ou não? Vamos sair fora porque a gente já viu que é inviável. Gente, colocaram lenha na fogueira aqui. Quero ver como vocês vão seguir. Vamos lá. O Ricardo Lopes, você não me falou tá, onde você é, tá? E eu não consegui identificar aqui no telefone se você está aqui no Brasil, se você está em outro lugar. Depois passa para a gente. O Ricardo falou o seguinte: como não interferir na criatividade dos jovens, já que muitas vezes eles falam muitas asneiras. Com vocês, eu só estou reproduzindo o que eu recebi. O Aníbal já falou, já respondeu, né? Parece que ele anteviu a pergunta, né? Então, se na respondeu, verdade... não foi suficiente para o Ricardo, então ele quer um pensamento diferente. Bora lá, Aníbal. Ou vai Jal, falar, Jal? Não, pode ir, Aníbal. Vai você, Aníbal. Vai você. Ricardo Lopes, você judiou da gente agora, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender. É lógico que existe sempre aquela questão que a gente está cansado de viver, que é o choque de gerações. Eu tive meus choques com meus pais, meus filhos têm os choques deles comigo, e está tudo certo. Vale a pena entrar nesse embate, nessa discórdia. Agora, o que a gente não vê, e aí é algo talvez muito pessoal comigo, porque eu lido muito com jovens, na época de parque, passaram muitos jovens pelo parque em si, e eu sempre tive essa ligação muito direta com eles, é essa questão da facilidade, do não ter que queimar muito a cabeça para pensar, para discutir. É a facilidade que eu acho que mata essa juventude, porque, vamos combinar, é do ser humano a criatividade. Para chegar numa namorada, num namorado, para conquistar uma boa venda, para chegar junto numa roda de amigos, você tem que ser criativo, você tem sempre que estar se vendendo. Isso faz parte. E é isso que eu acho que o jovem hoje não tem essa necessidade, essa fome de querer estar em grupo, porque ele se resume muito à palma da mão. Eu vou jogar um pouquinho. Respondeu, Ricardo, vou te apartar aqui, tá? Eu vou jogar mais um pouquinho de lenha nessa fogueira aí, posso, Zô? Claro. Porque, assim, para mim, eu sempre pensei, o que é besteira, né? O que é asneira, o que é... Porque uma coisa que pode ser uma besteira imensa agora, nesse momento, pode daqui a pouquinho ser a solução de um problema. Tá? Então, assim, eu acho que isso dá muito no nosso julgamento, né? De parar, a escutativa. Vamos parar, vamos ouvir realmente. O que é que essa pessoa quis falar? O que está por trás disso? O que ela traz? Porque o nosso comportamento e nossa palavra, nossa voz, nem sempre é o que a gente sente. Vou dar um exemplo, quer ver? Uma mulher extremamente ciumenta.
a necessidade dela é segurança, ok? Ela quer se sentir segura com o marido, ou com o namorado, quem quer que seja. E o que ela faz? Ela briga com ele. Ela quer uma coisa, que é a segurança, e ela briga. Cria uma situação que vai provocar no outro um sentimento pior ainda. Então, assim, eu acho que existem asneiras, com certeza existem, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre assim, o que está por trás dessa asneira, né? Existe alguma coisa que possa ser útil aqui, que a gente possa entender, encontrar e melhorar, ou saber de onde vem isso e por que isso está vindo, né? E aí eu acho que a gente consegue entender melhor. Então, minha opinião, Ricardo, é minha opinião, né? É legal pensar assim, mas pensa também assim, isso é asneira, segundo o meu ponto de vista, segundo o bom senso que tenha, ou porque eu não conheço, ou eu não parei para ouvir, e para mim escutativa está muito ligada a isso. Você parar para ouvir o que não está dito, o que não foi mostrado, né? Então você tem que ouvir lá atrás, ok? Beleza. Ele, por enquanto, que o Ricardo respondeu é que ele está em Vitória do Espírito Santo, mas ainda não respondeu o que vocês falaram, tá? Foi a primeira pergunta que eu fiz, ele já respondeu. Acho que ele está esperando todo mundo falar, mas eu quero colocar um ponto aqui. Quando a gente fala a questão da asneira, eu vou para o lado que é algo que eu estudo muito, Jaume, seu vídeo fechou, não sei se é de propósito ou não, só para você saber. Eu não sei, uma coisa que eu estudo muito, eu acho que tem a ver com essa questão da asneira, né, quando a gente pensa em jovens, que é falar sobre as gerações. Quando a gente pensa em gerações, as gerações são diferentes, e está aí muitas coisas, às vezes meus filhos já são... o meu caçula tem 22 anos, né? Então, quando eles falam algumas coisas, o que eu sempre lembro? Quando eu era jovem, e os conflitos que eu tinha com os meus pais. Porque tinha coisas que falava que... E eu sempre conto essa história, que a minha avó paterna, ela morreu acreditando que o homem não foi na Lua, que era um filme. Ela não conseguia entender que existia uma possibilidade de chegar até lá. E não adiantava a gente mostrar, a gente falar, não, ela ficava brava, ela brigava com a gente, dizendo que nós estávamos sendo intencionais, a gente estava acreditando num filme que estavam colocando. Tá? Então, isso para mim foi muito forte na época. E até hoje, né? Porque eu comento disso até hoje. Então, quando a gente sabe que tem esses conflitos, por exemplo, quando eu era adolescente e ia para o mercado de trabalho, eu sempre quis ser atriz. Imagina se eu ia ser atriz. Meus pais não deixavam de jeito nenhum. O que você tem a ver com isso? Não pode nem pensar, nem fazer teatro. Eles me contentaram, para eles poderem me acalmarem, tá? No ensino médio, eu fiz aulas de teatro dentro da escola, porque a escola tinha, e fazia peças teatrais voltadas para a religião. Eu estudava numa escola católica. Daí eu podia, daí eu me deliciava. Mas imagina como profissão. Daí quando eu cheguei na época que era, daí eu fiquei revoltada, e a gente fica revoltada mesmo, não vem falar que não, porque eu fui revoltada. Meu pai falou que você tem que escolher uma profissão no ensino médio, foi naquela época que era obrigada a você fazer o ensino médio junto com algum técnico. Eu falei que eu não queria ser nada. Ele falou, não, você vai ter que fazer, sabe que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu vou ser auxiliar de escritório, porque eu não queria fazer nada. De raiva. Eu lembro até hoje que eu escolhi essa profissão. Daí ele falou assim, não, pelo menos secretária você vai ser. E daí ele me matriculou no técnico de secretariado e foi maravilhoso. Nossa, trabalhei em companhias excepcionais, em multinacionais. Foi uma ótima profissão. Hoje eu já não sou mais secretária, mas claro, está no sangue. Mas até onde que ser jogador de futebol, ser cantor, ator, atriz, sonhar em ser um astronauta, é realmente verdadeiro ou não? Então, quando a gente pensa isso na criatividade, e essa sua pergunta, Ricardo, que eu acho que a gente pode pensar muito nisso, até onde realmente é uma asneira, ou é algo que eles estão fazendo no futuro que a gente não sabe. E aí é a fala de nós três, aqui agora 4, né, que eu estou nós 3 especialistas, estou aqui como apresentadora, colocando pitaco também em gerações, até onde que aquilo que eles estão pensando é algo que no futuro deles vai fazer sentido, e que hoje a gente não acredita. Então, pensar nesse conflito de gerações também, em qualquer momento que a gente está fazendo uma escutativa, tem muito, na minha opinião, tem muito a ver essa composição. Ricardo, nós 4 já falamos, estamos esperando sua resposta aqui, tá? Estou aqui, ó, de olho no que você vai escrever. E aí, o que nós vamos dar continuidade para falar sobre isso, depois dessa pergunta, até o Ricardo responder alguma coisa. Eu acho que assim, fechando a questão do Jaume,
que assim, que como que a gente também hoje tem que se voltar para os sonhos, né? Porque você tinha um objetivo lá na frente, você se punha algumas obrigações para você ter conquistas também. E eu acho que é isso que também vai perdendo um pouquinho no meio do caminho, a falta de um amanhã diferente. Hoje nós vivemos muito o dia, o momentismo, o 1.000.000 em 7 dias, o pé na areia, trabalhar no pé na areia. Então, muita coisa que a gente vê surgindo na internet, mas quando a gente vai ver na realidade, a gente sabe que é muito diferente disso. As pessoas mesmo precisam de ralar muito, não é tão simples assim. Aquele cara hoje que já está com o pé na areia, vamos ver o histórico dele para ele hoje estar aí nas redes falando, estou com o pé na areia, trabalhando aqui, você também pode, faça meu treinamento de um fim de semana e você também vai estar aqui na areia. E a gente sabe que a realidade é outra. Mas parece que o Ricardo respondeu, estamos todos curiosos aqui, Zu, manda aí. Ó, ele começou assim, kkkk, falar é fácil, agir é difícil, principalmente se envolve a família, filhos, esposa. Verdade, verdade. É isso, ninguém aqui disse que é fácil de passar. Escutativa não é fácil, mas é algo que a gente vai aprender e sei lá. Fala vocês, nem sei o que falar. A questão da família, né, que ele observou, você já explicou, você deu seu exemplo pessoal, que pelo menos para mim, serve também, né? Então, é normal o adulto achar que o jovem está errado também, e assim como o jovem acha que o adulto está errado. É o choque das gerações, né? Então, não tem muita novidade, não. O que eu acho que... Quer dizer, o que eu acho, né? Existe... Eu não sei por onde... Qual é a demanda do Ricardo, né? A gente está tentando entender aqui, né? Mas o que eu vejo muito assim... a gente conversa para compreender o outro, ok? Para a partir do momento que eu compreendo o outro, o motivo pelos quais ele fez ou ele não fez alguma coisa, eu respeito essa pessoa, aumento o meu respeito, e a partir do respeito, a confiança. Então, tudo começa ali com essa conversa e com essa compreensão, né? Com essa escuta. Eu falo, escuto o outro escuta, o outro fala, eu escuto ele escuta, eu falo, e a gente vai fazendo essa troca. Porque comunicação é isso. Comunicação não é uma informação. Um lado só é só informação. Se só o pai fala, é informação. Se só o filho fala, é informação. Tá? Comunicação exige essa troca, né? Porque, assim, queira ou não, mesmo quando alguém fale, como nós estamos falando aqui, na cabeça do Ricardo passaram milhares de coisas. Ele está escrevendo algumas delas, né? Assim como na do Aníbal passou, no do Celso, na Zuleika, e a gente está trocando aqui para tentar se compreender um pouco. Eu acho que essa é a dinâmica mais próxima para se chegar à confiança e ao respeito, né? Porque ela passa pela comunicação e compreensão. É isso. Não, e legal, Jalmer, que é assim, né? O quanto o outro lado está errado, né? Quem somos nós para apontar e falar, não, a minha opinião é soberana, você está totalmente errado. Porque se você se coloca na empatia, no lugar do outro, olhar pela prisma que ele está enxergando, olhar o ponto de vista dele, respeitar a opinião do outro, né? O que seriam dos palmeirenses se não fossem os corintianos, né? Ter esse respeito de troca de energia. Entendeu? Se eu tiver que explicar aqui por que eu torço para a Lusa, pelo amor de Deus, está na Série D, não tem mais chance nenhuma, o pessoal vai falar, não, pelo meu ponto de vista, você está totalmente fora do futebol, vai torcer para ping-pong, qualquer coisa. Então, eu acho que é sempre olhar o porquê que a outra pessoa levantou essa hipótese. E respeitar, deixar ela se explicar, ou deixar ela... pelo menos, colocar ali o porquê que ela leva isso em conta. É isso.
Se entender acho que é importante, se compreender, né? E tentar ouvir aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está fora, que você não está vendo e que você não está ouvindo, mas tentar entender isso. É difícil, é um jogo difícil. Ricardo, concordo com você, não é muito fácil, mas também é um jogo de treino, né? Treinar, a gente precisa treinar bastante. E a Zuleika falou, não sei por onde a Zuleika vai, mas daqui a pouquinho a gente podia dar algumas dicas sobre como efetivamente a gente pode ouvir, né? Escutar ativamente, né? Sim, e também a gente falar das empresas, porque aqui nós temos vários empresários que nos ouvem, então o que fazer em qualquer área, né? Aqui nós temos, cada um de vocês tem uma especialidade, mas e nas empresas? A gente acabou indo para o lado pessoal, porque o Ricardo falou da família, mas gostaria de envolver aqui as empresas, como é que a gente faz isso? Perfeito, vamos lá. Quem vem? Celso ou Nível? Quem vem primeiro? O Jaume sempre manda os outros parceiros, você já percebeu, né? Ele foge da raia, ele fala que deixa para o final, olha, eu só estou percebendo aqui, ele quer ouvir primeiro a escutativa do Jaume para depois... Eu começo, vamos lá, então eu começo. Quando a gente vai para a empresa, o que eu percebo, né? A empresa, ela tenta, ou ela trabalha para ter um fluxo de comunicação normal. Tá? E qual o grande problema? É que os líderes não ouvem ativamente, ou não escutam ativamente suas equipes. Para mim é uma realidade. Tá? Assim como as equipes não escutam ativamente seus líderes. Eles ouvem a informação, cumprem ordens. Tá? Não escuta ativamente. Ninguém para, mas por que isso? Qual a razão? Quem é o líder? Ou quais aqueles líderes? E esses são raros, né? Que para fazer um trabalho, para mostrar um trabalho, e fala, olha, esse trabalho é importante por isso, ele vai impactar aqui, né? E isso tem a ver com o nosso propósito aqui, com a nossa missão aqui, com os nossos valores aqui. Tá? E quando a gente não faz isso, a gente está simplesmente mandando uma pessoa fazer alguma coisa, deixando na mão dela, tá? Um pepino para ela descascar, para ela cumprir uma tarefa. Então, assim, na minha opinião, as empresas, tá? Elas também precisam trabalhar com essa ideia de eu preciso parar e escutar ativamente meu colaborador. Tá? E o líder, ele precisa desenvolver essa habilidade, porque isso é uma habilidade desenvolvível. Tá? Eu vou contar uma história, eu fiquei muito curioso com essa assim, como é que eu posso escutar ativamente? Como eu posso escutar ativamente minha equipe? Tá? Então eu comecei a fazer esse exercício, tá? De escutar ativamente. E olha que é impressionante, hein? Você faz esse exercício, você percebe que rapidamente as pessoas começam a te considerar um líder mais atento, um líder mais inspirador, um líder mais democrático, simplesmente que você parou para ouvir. Isso é impressionante, tá? Coisas simples que você precisa fazer. Você não precisa fazer muita coisa, coisa simples. Indo nessa linha, Jaume, eu me aposentei na indústria, né? Trabalhei, já estou 25 anos trabalhando depois da aposentadoria, né? Procurando ajudar pequenas e médias empresas brasileiras. Né? E o que eu senti na minha vida de executivo, né, militando nas grandes empresas, e isso numa pequena empresa, infelizmente, não é muito diferente, mas é mais justificável falar, é o seguinte: as empresas, elas estão sempre com foco no resultado. Resultado. É impressionante isso. Tá? Então, eu cansei de perder conversa, perder discussão, né, com os diretores das empresas que eu trabalhei, que eu queria que contratassem. Nós vamos ter um aumento de produção? Tudo bem, vamos contratar, vamos treinar. Né? Vamos treinar as pessoas, vamos preparar as pessoas. Se vocês olharem aí no mercado, né, a integração que é feita normalmente, tá? Não estou me referindo a grandes empresas, tá? A integração é meio-dia. E olha lá, aqui a gente integra o pessoal, né? Meio-dia não dá para fazer nada, gente. Então, contrata em cima da bucha, assim, ó,
quem estou pedindo isso aqui, contrata aí, vai lá, pega. Aí o RH fica desesperado, né? Faz má contratação, porque não dá tempo de fazer direito, né? E fica essa história que você comentou, Jovem, tá? Aqui, não vem com novidade aqui, nós temos que fazer, tá? Pau na máquina aí, meu, vamos produzir, né? Não vem com conversinha, não, tá? Eu vejo um pouco essa situação, tá? Eu vou falar da minha experiência em comércio e com equipes, e, na verdade, eu sempre gostei muito de usar aquele método MASP, que é realmente reunir todo mundo na sala, e aí, quando eu falo todo mundo, a gente tinha o parque, e a gente tinha desde do pessoal do Limpa e Brilha, que era a turma da limpeza, até a gerência. E ali juntava-se N estruturas de gerações, porque tinha a turminha da monitoria, que eram jovens, tinha aquele pessoal de talvez um pouquinho menos conhecimento em gestão, que era o pessoal da limpeza, do atendimento, depois vinha a turma da gerência. E, gente, a gente fazia de uma forma que todos tinham que dar sua opinião. Então, ali surgiam 15, 20 opiniões ali, ideias ali, e depois a gente ia escolhendo em votação quais teriam que ter o ganho ali, e chegávamos em 3 alternativas, e daquelas 3 existia uma discussão. E, gente, pasme, muitas vezes as 3 que ficavam era daquele pessoalzinho mais do Limpa e Brilho, mais daquela juventude. Por quê? Porque foi aí que a gente começou a entender a real ferramenta. Eram as pessoas que estavam mais próximas dos nossos clientes, que ouviam, que tinham a escutativa de ver, às vezes, eles reclamando, eles falando, poxa, mas podia ser dessa maneira. Então, eles simplesmente transformavam ali na técnica MASP o que eles ouviam, então eles repassavam. E isso era transformador. E também é bacana, porque todo mundo se sente incluso e todos ficam imbuídos em fazer aquilo acontecer, porque sabe que foi feito algo decidido pelo todo, e não algo impositivo pela liderança, enfim. Isso eu acho que, para mim, foi a grande tirada que eu trago até hoje como para se discutir uma tomada de posição e decisão. O Celso está até aplaudindo. E aí? Algum outro? Xiaomi, você está... Não sei se o Xiaomi está travado, é impressão minha. Quer que eu dou um exemplo aí para corroborar que a bicha caiu? Porque o Xiaomi tinha falado para a gente dar dicas de como fazer, né? E os exemplos são excepcionais. Eu tenho a impressão que o Xiaomi tem uma caída, estou falando com ele. Pode falar, Celso. Eu gostei dessa... Não, fiquei entusiasmado aí com o Aníbal, tá? Porque a gente aprendeu, isso vem, Aníbal, vem lá do japonês, tá? Vem lá, não necessariamente do japonês, mas vem lá do Deming, né? Que ensinou os japoneses e eles desenvolveram demais, tá? E apesar do Japão ter aquela hierarquia forte, né? Aquele respeito forte, mas tem também uma contrapartida, que é permitir que as pessoas deem opinião, desde que seja dentro de uma certa disciplina, né? Cumprindo um protocolo, tá? Não é cada um fala o que quer. Tem o momento certo de falar, o tema, a ordem, etc. Eu queria lembrar uma história que eu achei muito interessante, que eu vivi, né? Vou tentar resumir. A gente estava fazendo um brainstorm. Acho que tem alguma... Não tem, Zuleika, alguma no fundo aí? Você está sem microfone, Aníbal. Aníbal, você está com o microfone fechado. Fale. Eu acho que era a Zuleika mesmo, porque eu também vejo aqui na tela, quando você fala, aparece também o som no dela. Por isso que está te dando esse retorno.
Então, mas vamos lá. Vou tentar fazer curta a história. A gente tinha problemas para resolver numa fábrica que eu trabalhava. Precisávamos aumentar a produtividade, porque a demanda do mercado tinha aumentado e a fábrica estava com a capacidade bloqueada ali, não dava para fazer mais, era hora extra, terceiro turno, né? Então, o que nós vamos fazer? O gerente, na época, né, ele promoveu um brainstorming e explicou como é que era. Na verdade, foi ali que eu aprendi e depois pratiquei o resto da vida, pratico até hoje, né? E, de repente, ali naquele grupo, né, surgiu ideias para aumentar a produtividade, né, beleza, tal. Aí tinha um japonês, Nisei, né, filho de japonês, estava lá participando. Vocês sabem que japonês não é muito de se expor, né? Hoje até mudou um pouco isso, tá? Mas na nossa época, mais jovens assim, os japoneses eram meio retraídos, né, cuidadosos. Então é difícil dele dar uma opinião, alguma coisa, mas ele deu uma opinião. Não vou entrar no mérito porque é coisa técnica, tá? Mas ele deu uma opinião e foi ridicularizado em público. Foi muito triste isso. Foi muito triste, tá? E o que aconteceu daí para frente? Ele se calou de vez, não falou mais nada, tá? Ele só não foi embora, tá? Porque eu acho que também ele tinha vergonha de fazer uma cena, tá? Mas ele ficou calado. Bom, o tempo passou, eu saí da empresa, depois de muitos anos, né? E o meu sobrinho foi trabalhar na empresa. E um dia, conversando no domingo, lá, meu sobrinho falou, você não sabe o que fizeram lá na empresa. Eu falei, o que fizeram? Aí ele descreveu o que fizeram. Pasmem, era exatamente o que o japonês tinha falado há 8 anos atrás. Ou seja, a empresa perdeu mercado, faturamento. Por quê? Porque alguém não respeitou a ideia do outro. Tá? Então, esse é um exemplo. É isso mesmo, não inventei nada, não, sabe? Isso é uma coisa que eu vivi. Jaume, você tinha comentado que você queria dar dicas, e eu também concordo. Agora, pessoal, nossa, agora que eu li a hora, já são 15 para as 2. Está terminando o nosso programa. Dicas de como a gente deve, o que as pessoas devem fazer para conseguir uma escuta ativa. Meus amigos querem começar, por favor? Ou vou eu? Aníbal e Celso querem começar? Ou sigo eu? Decidam. Eu ou Aníbal? Bora. Sou eu mesmo, então, vai. Vou começar por mim dessa vez. A dica, então, eu acredito que assim, eu acho que vou resumir num verbo, escutar, né? Eu acho que se você aprende a... e outra coisa que eu acho importante, por mais que você ache que aquela situação, aquela ideia não encaixa no teu ponto de vista ou naquilo que está sendo comentado ali, faça perguntas. Perguntas são esclarecedoras. Olha, eu não entendi mais. Olha, eu acho que em algum momento eu perdi a tua ideia e o teu raciocínio. Me esclarece melhor esse ponto. Vê como a gente pode fazer, mas você concorda, Celso, que se você colocar dessa maneira, talvez assim seja mais complicado? Porque aí ele pode, pelo menos, ter o direito de dar toda a sequência do pensamento dele, do planejamento dele. Não, Aníbal, eu pensei, não foi dessa maneira, foi dessa. Então, é assim, escutar e perguntar, eu acho que são os grandes elaboradores da grande jogada da escutativa. E com isso, eu acho que você, independente de ser o líder ou liderado, eu acredito que você vai conseguir estar engajado no processo de metas ou do que for necessário para você resolver. Estou vendo a imagem. Está sem som, Celso, está sem som. Cliquei no lugar errado. Desculpe. Estou mostrando aqui, eu tenho um hobby, né, que é fazer coisas de madeira. Tá? Tenho uma pequena oficina em casa, eu faço as coisas. E às vezes sai uma coisa assim, de um pedaço de madeira, que foi um recorte,
vem uma ideia, né? É uma coisa. Então, eu fiz isso aqui, na verdade, eu fiz para a minha neta, tá? E assim, o que é isso aqui? Eu escrevi aqui embaixo, diálogos, né? Que é isso muito a ver com essa conversa, né, Aníbal e Jaume? Um respeitar o outro é um diálogo. Então, um fala, o outro escuta, depois o outro fala, você escuta, e assim vai, né? Com boa vontade, entendendo que é só assim que nós vamos conviver em harmonia, né? Aceitando, mesmo que não concorde, pelo menos, né? Ouve, explica por que não, né? Às vezes a pessoa não tem uma boa comunicação, e isso se aplica a mim também, tá? A todos nós, eu acho. Então, vamos aprimorar a comunicação, vamos fazer as pessoas entenderem que para elas apresentarem uma ideia tem que ter começo, meio e fim, se for possível, né, de ter um desenho, ter um esquema, né, para facilitar a comunicação, que aí a gente facilita também a escutatória. Legal? Aníbal, então quer dizer que você trouxe para a gente a ideia de que para fazer uma boa escutativa, é importante a gente fazer perguntas, tá? A gente trazer perguntas para os nossos colaboradores ou para com quem a gente está conversando e dar a oportunidade dessa pessoa, ela precisa fazer perguntas para que ela possa entender muito mais aquilo que está sendo falado. Você, inclusive, deu o exemplo do Celso, né, dizendo de um projeto, né, e aí fechou isso, ok? Foi isso que você falou? Perfeito. Celso, você partiu da ideia de uma obra de arte que você fez, né? de um hobby que você tem de fazer construções em madeira, né? E aí você fez duas pessoas se olhando, escreveu embaixo de diálogo, né? E você deu essa ideia lá para sua neta, isso, mas você entende que é fundamental que as pessoas tenham diálogo, que as pessoas se conversem, né? Para aumentar, para aí sim acontecer a escutatória. Perfeito? Ok? Bom, legal. Para mim, esse é o melhor exemplo de escutativa. Eu não quero julgar o que a Aníbal está falando, eu não quero julgar o que o Celso está falando, mas eu pergunto para eles, logo depois deles falarem comigo, o que eles falaram. E eu mesmo checo, é isso que você falou? É isso que você falou? Você quer acrescentar alguma coisa a mais? Você pode falar alguma coisa a mais? Eu tenho certeza que o Celso e o Aníbal sentiram ouvidos. Falaram assim, pô, já me ouviu. Esse cara sabe o que eu falei. Ele trouxe detalhes daquilo que eu falei. Então, você quer melhorar a sua escutativa? Cara, larga de ser arrogante, para de ser ouvir. Ouve quem está falando com você, pô, é isso, simples, né? Simples assim. Deixa de ser arrogante e achar que você é a pessoa que mais sabe tudo na sua vida. Não. Ouça as pessoas que estão à sua frente. As pessoas que estão olhando para você, que estão conversando com você. Aí sim, aí... Uau! Viram só, gente, como é importante vocês entenderem e perceberem tudo que a gente pode estar passando para vocês? Somos da Cooperativa Conexão Novo Mundo e a gente sempre traz textos, formas, formatos diferentes para poder atender você naquilo que você precisa. Nosso programa está chegando ao fim, mas antes de sair, é claro que ainda tem mais uma fala de cada um dos nossos participantes. Peço para cada um repetir ou falar, quem ainda não falou, sua rede social, dizer o que você faz, deixar uma dica de filme, livro, frase, o que vocês quiserem, música, o que vocês imaginarem para os nossos caros ouvintes da Rádio Parreirinha. E vou começar, o Jaume está com problema de conexão, gente, ele entra e sai, daqui a pouco ele volta de novo. Vou começar com a Aníbal, para poder fazer a sua despedida só do programa de hoje, tá? Quero você aqui mais vezes, já fique sabendo. Opa, temos que marcar outra vez um trio Parada Duro, eu, você e a Selma. Não podemos esquecer da Selmona. Verdade. Mas vamos lá, Azul. Eu acredito que assim, a importância de que realmente a gente deve escutar, e eu coloquei até aqui nas nossas mensagens de chamada, que a escultura, né, que o Celso fez, né, é um de frente para o outro, né, a importância de você olho no olho, estar conversando com as pessoas, isso é muito emblemático e fantástico. Bom, eu deixo aqui, a saudade já fica, porque é sempre uma delícia estar entre vocês e falando aí para esse continente maravilhoso que é o continente europeu, falando da nossa querida língua portuguesa, então é melhor ainda, então,
E fica aqui as minhas redes sociais, anibalteixeira.oficial, tá? Me chamem lá no direct do Instagram. E a importância, volto a falar, do atendimento a clientes, como é importante você escutar não só o seu colaborador, mas também escutar o seu cliente. Dar o direito dele de se posicionar, de falar, mesmo pós-venda, é muito importante esse pós-venda da comunicação do pós-venda, da escutativa do pós-venda e tudo mais, tá bom? Porque você só tem a crescer. Quando você escuta mais do que você fala, você cresce muito mais e a tua empresa cresce, a tua roda de network cresce, e é isso aí. Fica um abraço a todos os ouvintes da Rádio Barreirinha. Muito obrigado aí, Zu, mais uma vez. Celso, o Jaume, por dividirem aí essa bancada, que foi uma delícia. O Jaume acho que vai falar depois, né? Eu quero dizer assim, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz de participar desse bate-papo. Eu já participei de lives, já promovi lives, mas eu nunca senti, Zuleika, tão livre, tão gostoso, tão, né, sincero, né? Tão lá de dentro do coração, tá? Muito bom mesmo, tá? Eu deixei aí na tela, né, tá, a minha empresa é CriaCorp, o meu Instagram é criacorp_Celso Estrela, tá? Mas eu estou também no LinkedIn, né? E estou à disposição. A minha missão é efetivamente compartilhar tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de aprender e praticar, né? Compartilhar com as pequenas e médias empresas para a gente alavancar esse Brasilzão aqui, tão maravilhoso, tá? É isso aí. Vou ficar também esperando uma próxima oportunidade. Celso é Estrela com 2 L's, né? Com 2 L's. Ah, tá. É bacana avisar, porque quem procurar você, lembrar do Estrela com 2 L's. É mais brilho ainda. O Xiaomi mandou mensagem, ele não está conseguindo retornar. Então, gente, para vocês acompanharem o Xiaomi, @Xiaomi Pereira, no Instagram, vocês conseguem ter. Ele tem bastante material sobre liderança, vale a pena segui-lo. Agradecendo a participação especial do Ricardo Lopes hoje, que ele não escreveu mais nada, mas só agradeceu por a gente ter respondido. Bora lá, caro ouvinte, é isso. Tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, entre em contato que a gente responde ao vivo, ou se você mandar depois, a gente responde no próximo programa. Mas quero deixar para vocês a mensagem da Cooperativa Conexão Novo Mundo. A transformação começa com o conhecimento, aprendizagem contínua, busca de dados para tomada de decisão, atualização do conhecimento são alguns termos usados com frequência nas empresas. As pessoas precisam aprender com outras pessoas, é claro, né? A melhor maneira de agir, ser, adaptar, transformar, realizar, sonhar, viver. Conheça nossos temas e nossa equipe, que está pronta para atender você naquilo que você precisa. Quer seja uma palestra, uma consultoria, um curso, um treinamento, entre em contato com a Cooperativa Conexão Novo Mundo. No Instagram, @Cooperativa Conexão, o nosso site www.conexãonovomundo.com.br, que ele está se transformando, está no momento aí de readaptação, e logo, logo, muitos outros palestrantes entrando, inclusive o nosso Celso Estrela, que esteve aqui hoje. Quero agradecer muito a participação do Aníbal Teixeira, Celso Estrela, Xiaomi Pereira. Eu sou Zuleika Tani e estou como presidente da cooperativa e aguardo vocês na próxima segunda-feira, 13h, já sabe, horário do Brasil. Até breve, pessoal. Tchau. Aê! Pronto, obrigado, Celso, foi muito legal. O Jaume não está aqui.